Chico! Como é boa a nossa vida aqui no campo, não é? Se a gente quer uma fruta, a gente tem. Verduras e legumes, a gente tem. Realmente, Ana, eu nunca tive vontade de sair daqui. E ainda temos a internet, que além de servir para aprender e ensinar tudo sobre alimentos, nos liga do campo à cidade em um só instante. Ah, e por falar em internet, Aninha, você esqueceu a nossa aula de hoje? Ixi, é mesmo? A aula de hoje é sobre doces, não é? É sim. Vamos falar sobre como produzir doces em conserva e também doce em massa de boa qualidade em escala caseira ou artesanal. Vamos ensinar técnicas para que o produto dure um bom período sem mudar seu aroma, sabor, cor e valor nutritivo. Ah, é! Também vamos instruir as pessoas que irão preparar esses produtos a terem certos cuidados com a higiene. Então vamos lá, Aninha. Olá, pessoal! Bom dia! Na aula de hoje vamos falar sobre doces feitos com frutas. É, e também sobre cuidados para melhorar a produção. Ah, é, já ia me esquecendo de dar bom dia. É que eu acordei hoje quando o dia nem havia clareado. Bom dia, pessoal! Bom, primeiro vamos falar de seleção e lavagem. Pode começar, Ana. Então vamos lá! As frutas para o preparo de doces devem ser sadias, frescas e precisam ser bem lavadas. Para acondicionar geleias e frutas em calda, o vidro é o recipiente mais utilizado. Os vidros podem ser reutilizados se estiverem em boas condições, sem estar quebrados ou rachados. As tampas têm que ser novas. Gente, os vidros que vão servir de embalagem para os doces precisam ser esterilizados antes de serem utilizados, hein? Para esterilizar os frascos, lave-os com água corrente e sabão e depois forre o fundo de uma panela com um pano limpo ou grade de aço inoxidado e deixe-os na água fervendo por 10 minutos. E não pode ser menos que 10 minutos, hein? A seguir, coloque também as tampas na água, deixando tudo ferver por mais 5 minutos. Após os 15 minutos, retire os frascos e as tampas da panela e deixe-os secando virados de cabeça para baixo sobre superfície higienizada. Após escorrer toda a água dos vidros e tampas, feche-os com cuidado para não tocar com as mãos a parte de dentro das tampas ou dos vidros e reserve-os. Ana, fala agora sobre o preparo das geleias. Com todo prazer, Chico. Você sabia que a geleia deve ser transparente, macia ao cortar, porém firme? Mas no mercado brasileiro é mais comum encontrar geleias com pedaços de frutas. E aí vai uma dica do professor Chiquinho. Para preparar uma boa geleia é preciso equilibrar a mistura de água, açúcar, ácido e pectina. As frutas garantem um sabor, aroma e cor. A acidez realça o aroma da fruta e ajuda na formação do gel. O açúcar adoça e ajuda na conservação. A pectina é uma substância natural presente em algumas frutas que dá a consistência gelatinosa. Frutas ligeiramente verdes têm mais pectina do que as maduras, pois à medida que a fruta amadurece, a pectina se decompõe. Na prática, pode-se conciliar uma mistura de frutas maduras, que tem melhor sabor, aroma e cor, com frutas mais verdes, que possuem um teor maior de pectina. Ah, geralmente as geleias são preparadas com frutas frescas, mas também podem ser utilizados sucos industrializados ou polpas congeladas, desde que se saiba a concentração destes produtos e se contém ou não açúcar para adequar bem a formulação. Opa, eu já ia me esquecendo. Vamos ensinar um teste simples para verificar se a fruta tem ou não pectina suficiente. Vamos lá. Coloque em uma xícara ou copo 2 a 3 colheres de sopa de álcool e a mesma quantidade de suco de fruta. Misture levemente e depois deixe repousar por 1 minuto. Se o suco tiver muita pectina, formará uma massa sólida. Se a concentração de pectina for moderada, a massa se partirá em 2 ou 3 pedaços. E se tiver pouca pectina, se quebrará em vários pedacinhos. Para aumentar a acidez, acrescenta-se ácido de grau alimentício ou suco de limão. E para corrigir a concentração de pectina, utiliza-se pectina caseira ou comercial, líquida ou em pó, encontrada em farmácias ou lojas de produtos químicos. Acrescente a quantidade de pectina indicada pelo fabricante, que geralmente está entre 0,5% e 1,5%. A pectina em pó deve ser dissolvida no açúcar, que será adicionado às geleias antes que esta seja levada ao fogo. Para preparar a pectina caseira, separe a parte branca sob a casca de laranjas, chamada de albedo, até obter um copo bem cheio. Triture no liquidificador com 3 copos de água e leve esta mistura ao fogo com 2 colheres de suco de limão. Se a fruta ser utilizada para o preparo da geleia, não for ácida, hein? E deixe ferver até o volume diminuir e ficar 3 vezes menor que no início.
coe em filtro de pano, obtendo-se um caldo grosso. Para o preparo de geleias com frutas pobres em pectina, como por exemplo abacaxi, acerola, cajá, caju, carambola, maracujá e uva, acrescente 1 copo da pectina caseira aos demais ingredientes que vamos utilizar para as geleias feitas com frutas ricas em pectina. Vamos então ao preparo da geleia com frutas ricas em pectina, como por exemplo a ameixa, o araçá roxo, goiaba, groselha, maçã e marmelo. Junte 3 copos de suco de fruta com 2 copos de açúcar e leve ao fogo em uma panela grande e rasa, mexendo até dissolver o açúcar. Deixe ferver em fogo médio até dar o ponto e vá retirando a espuma formada com uma escumadeira. A geleia estará no ponto final quando gotas grossas caírem da escumadeira e se unirem, formando uma placa. O ponto final pode ser verificado também pela mistura de uma colher da geleia com uma colher de álcool. Se ficar gelatinoso é porque já está no ponto. Pode-se também pingar uma gota de geleia em um copo com água fria. Se a gota alcançar o fundo do copo sem se desintegrar, estará no ponto. Quando a geleia estiver no ponto adequado, despeje a geleia ainda quente nos vidros previamente esterilizados. Feche bem e inverta os vidros por alguns minutos, para reforçar a esterilização das tampas e depois volte os vidros à posição normal. Vamos agora ao preparo do doce em massa, que utiliza os ingredientes e os princípios já explicados para as geleias. Atenção, gente! Para produzir um doce em massa no ponto de corte, é preciso equilibrar a combinação dos ingredientes: água, açúcar, ácido e pectina, que vão promover a geleificação. Os doces são preparados com frutas frescas, mas também podem ser utilizadas polpas de frutas. É necessário sempre saber a concentração da polpa e a quantidade de açúcar para que a formulação possa ser balanceada corretamente. Selecione frutas sadias, lave-as muito bem e descasque-as. Triture estas frutas com água se necessário e pese a polpa obtida. Se essas frutas tiverem pectina suficiente, como as bananas, goiabas e marmelos, não é necessário adicionar pectina. Se você for utilizar frutas pobres em pectina, adicione pectina à polpa de fruta, como já explicado para as geleias. Então vamos lá! Adicione 500 gramas de açúcar e 30 ml de suco de limão para cada quilo de polpa de fruta e leve ao fogo médio, mexendo um pouco no início do aquecimento e constantemente no final para não grudar na panela. No final do cozimento, adicione mais 30 ml de suco de limão para cada quilo de polpa. A receita estará pronta quando ao mexer você verificar que o doce se solta da panela. Coloque-o em formas forradas com papel celofane e deixe descansando de um dia para o outro, de maneira protegida de animais e insetos. No outro dia, embale em papel celofane. Agora vamos em frente, Chico, com as frutas em calda. Deixa comigo! As frutas em calda ou compotas podem ser feitas com frutas inteiras ou em pedaços, com ou sem caroços ou sementes, com ou sem casca. Frutas grandes, como o abacaxi, precisam ser cortadas. Inicialmente, selecione frutas de tamanho e amadurecimento uniformes e sem defeitos causados por fungos e insetos. Descasque-as com facas de aço inoxidável. Coloque as frutas cruas ou pré-cozidas na própria calda nos vidros previamente esterilizados, como já explicado anteriormente, enchendo bem os vidros, mas deixando um espaço livre que não ultrapasse 10% da altura do vidro. Calcule a quantidade de calda necessária de acordo com o tamanho e o número de vidros que se pretende produzir. A calda é preparada à parte, com mais ou menos açúcar, dependendo da fruta a ser utilizada ou da preferência do consumidor, e é adicionada quente, devendo cobrir as frutas. O açúcar é misturado à água e levado ao fogo até a fervura, deixando-se por 5 minutos. Se houver a formação de espuma, retire-a com uma colher ou escumadeira. Eu vou dar alguns exemplos para facilitar o preparo das caldas. Para pêssegos e abacaxi bem maduros, pode ser utilizada calda preparada com 350 gramas de açúcar para cada litro de água. E se essas frutas estiverem mais verdes, utilizar 550 gramas de açúcar para cada litro de água. Para os figos, é utilizado 1 kg de açúcar para cada litro de água e para as goiabas, 700 gramas de açúcar para cada litro de água. O próximo passo é a exaustão, que dura 5 minutos e serve para retirar o ar dos frascos. Forre previamente uma panela com pano limpo ou grade. Coloque os frascos preenchidos com as frutas em calda abertos dentro da panela com uma quantidade de água fervendo a uma altura de 3/4 do vidro. A retirada do ar é facilitada com o uso de faca de aço inoxidável que destrói as bolhas de ar.
A seguir, feche bem os frascos e deixe-os na própria panela, adicionando-se mais água fervendo até cobrir os frascos. Esse tratamento é chamado de pasteurização. Deixe ferver até completar o tempo necessário de acordo com o tamanho dos frascos, tipo de fruta e espessura da calda. Por exemplo, para abacaxi em calda, deixe 20 minutos para os frascos de meio litro e 40 minutos para os frascos de 1 litro. Após a pasteurização, os frascos devem ser esfriados rápida e cuidadosamente para evitar a quebra dos frascos, fazendo com que a água corrente entre pela borda da panela por cerca de 20 minutos ou até que os frascos estejam levemente quentes. Esse produto pode ser armazenado a temperatura ambiente até que os frascos sejam abertos. O ideal, gente, é que a compota seja consumida após 15 dias da sua elaboração. E... fim! Como assim, fim? Agora acho que temos algum docinho para